Quanto vai custar a Expo 98? A Expo 98 depende muito de Entre saber... os 70 milhões que falou o Mega Ferreira a quem? na altura e os 1.000 milhões de que eu já ouvi falar... A quem? Continuo a dizer... Quanto vai custar? Não é a quem? A quem é a pergunta a seguir. Mas eu posso, inclusive, desvendar alguns desses seguir. terríveis segredos. Não é? Em primeiro lugar, penso que ninguém não compreende ao imaginar que este programa tem uma cinética anormal. Dr. Barreto pôs-lhe o Engenheiro, não sei o que é cinética, desculpe lá a minha ignorância. Eu perguntei quanto custava. Para uma data definida e, portanto, há necessidade de um trabalho relativamente apressado. 5 anos não é um período suficientemente alargado para se poderem fazer as coisas como normalmente se fazem investimentos desta natureza. Portanto, o que vai aumentar os custos, como aconteceu no Centro Cultural de Belém, não é? Com certeza. Mas o que é importante é saber se a equação financeira entre os custos diretos da exposição e aquilo que ela gera quais são os custos? Desculpe lá insistir na pergunta. Os custos diretos da exposição, já é preciso também, para essas coisas não são fáceis e peço desculpa de não serem... Sim, mas desculpe lá, elas são de facto complicadas. Como dizia o Pedro Fast, a gente manda-se para isto sem saber quanto é que custa. Não conseguimos uma resposta concreta. Existe claramente esse equilíbrio, essa equação financeira está claramente estabelecida. Mas qual é o custo? Como é que se estabelece a equação? Se não diz quanto é que custa. Não sabe, engenheiro. Não, eu sei, sim, senhor. A exposição e a obra que está envolvida, que envolve, deixe-me acabar, vai atingir verbas da ordem de 200 milhões de contos. Dessa verba, 200 milhões de contos... Tudo? Tudo. Tudo? Obras do metrô, obras, tudo. Remoção das petrolíferas, remoção da lixeira... É preciso diferenciar as obras que se dizem respeito à realização da exposição propriamente dita e as obras de caráter envolvente cuja utilidade e cuja vida se não extingue na exposição. É evidente que quando não cobre Ponte sobre o Tejo, por exemplo, não cobre a linha de metropolitano para aquela zona, mas essa linha de metropolitano vai servir uma zona onde atualmente vivem 150 mil pessoas. Cobrem os 200 milhões de contos, então? Que cobre, portanto, o envolvimento da área chamada zona de intervenção, que constitui as construções próprias da exposição e a urbanização da zona que será submetida ao mercado e cujos rendimentos vão permitir a equação financeira. Portanto, Sr. Engenheiro, as indenizações a pagar às empresas que vão ter que mudar de sítio, que são custos diretos da Expo, exatamente, não está metido nesses 200 milhões de contos? Não, está metido nesses 200 milhões. Está metido nesses milhões de contos? Quanto é que prevê para indenizações, então? Bem, esse é um problema que é difícil dizê-lo em público, porque está em curso uma negociação e a outra parte ficaria numa situação, digamos, vantajosa para a negociação se eu lhe dissesse quanto é que eu estaria disposto a pagar. Posso dizer-lhe que vou pagar bastante menos do que eles queriam, é natural, porque é o meu papel. É natural. Bem, são verbas importantes, mas são verbas que têm que ser tratadas, e aí respondo a algumas das críticas que vieram do lado do meu opositor, Pedro Feist, e que merecem também uma resposta muito clara. Sr. Engenheiro, desculpe lá, Todos os números desta exposição vão ser feitos à luz da informação e com recursos dos que recebem e dos que pagam para as instâncias judiciais de arbitragem deste país. Bom, sim, senhor. Meus senhores, o engenheiro Cardoso e Cunha, e pela primeira vez, tanto quanto sei, acaba de dizer que a Expo 98 vai custar 200 milhões de contos. Acreditam? Se me desse licença, eu gostava também de expender um pouco as minhas ideias. Mas diga lá se acreditam ou não neste número. Obviamente que não. Obviamente que não. Para que é que apontam os seus cálculos? Eu gostava. Os meus cálculos, e de acordo com tudo aquilo que tenho consultado, apontam neste momento já para cima de meio bilhão de contos. Ou seja, 500 milhões de contos, se tivermos em conta... Por sorte, não só eu tomar conta daquilo. Não, por sorte, pelo menos não tomaria conta desta maneira. E há uma coisa, Sr. Comissário, que lhe digo que fazia. Há uma coisa que fazia. É que a primeira coisa que eu fazia era exigir que o Tribunal de Contas ou a Assembleia da República me conferissem e verificassem e fiscalizassem todo o meu trabalho para que... Nós já lá vamos a isso. Nós temos primeiro a ver se assentamos no custo. Não me deixa suspender o meu raciocínio. Não, é só para ajudar os espectadores, porque as pessoas estão a votar e ainda não têm uma ideia de custo. Passámos pelas infraestruturas, passámos pela Feira de Sevilha, passámos pela Feira de Viena, passámos por tudo isso e eu não tive a oportunidade de dizer rigorosamente nada em relação a essa matéria. E gostava já agora, se me permitisse, dizer alguma coisa. Eu gostava de dizer, e talvez de uma forma um pouco anárquica, dizer ao Sr. Comissário o seguinte. Não sei se sabe quantos fogos se venderam em Lisboa em 1992 no Parque Habitacional e quantos, não só fogos, como quantos escritórios se venderam em Lisboa. Isto é, em termos de metros quadrados, quanto é que se venderam em Lisboa? Eu vou-lhe dizer, são 300 mil metros quadrados para habitação e 70 mil metros quadrados para escritório. Eu tenho aqui um pequeno mapa
no qual lhe mostro que numa zona de envolvência de 3,1 milhões metros quadrados, que é aquela área que lhe está confiada, vendeu-se esta pequena parcela, em termos matemáticos, enfim, procurou-se fazer aqui um triângulo, vendeu-se esta pequena parcela em toda a cidade de Lisboa. E há, neste momento, oferta sobrante para os compradores de escritórios e de habitação. Neste momento, aquilo que o Sr. Comissário se propõe, o Sr. Comissário se propõe é vender em vários anos. Em vários anos. E quando é que os vai pagar? Onde é que vai buscar dinheiro para fazer tudo Pedro isto? Paes, desculpe lá. Só tem duas hipóteses. Você é muito anárquico, de facto. Sou, efetivamente, anárquico. Ou então você não acredita que eu tenha aqui as perguntas corretas, tem medo que eu não as faça e está não, a se o Sr. der tempo depois para Nós responder, eu escuso de andar a precipitar as coisas. Não, mas gostava já agora... porque nós já vamos discutir como é que vai ser pago. A primeira pergunta é quanto custa. A segunda é quem paga. E a terceira, como é que é pago. E quem fiscaliza. Portanto, e quem fiscaliza, exatamente. Portanto, já me disse que não acredita nos 200 milhões de contos, estima em 500 milhões de contos. Sim, senhora. Quem é que julga que vai pagar esses 500 milhões de contos? Bom, eu quando saí da entrevista com o Sr. Comissário, que foi uma entrevista extremamente simpática e a qual foi extremamente esclarecedora, fiquei satisfeito, como referiu, fiquei satisfeito de saber que o Orçamento do Estado, designadamente os portugueses, não eram afetados nas suas contribuições. Quando comecei a fazer contas e comecei a consultar elementos, comecei a verificar que nada disso se iria acontecer e que, na realidade, o Orçamento do Estado ia ser afetado, isto é, os portugueses iam ser afetados através do artigo 25 do projeto do Orçamento de Estado que entrou na Assembleia da República. Sr. Comissário, se quiser o leio, tenho aqui, em que diz, em que fala muito claramente... Rebater, se ler o Orçamento de Estado, ele está aqui, o projeto do Orçamento de Estado, de maneira que fala pela primeira vez na questão da criação do imposto. Ora, ao falar na questão da criação do imposto para este objetivo, e não é só o imposto sobre o terreno, sobre este terreno para a Expo, mas também inclui, entre outros, a ponte sobre o Tejo, a nova ponte sobre o Tejo, e depois fala nas áreas envolventes, e não se sabe muito bem quais são as áreas envolventes vamos então e quem essa são as pessoas que questão. vão passar. A questão central que motivou isto tudo